Salve, salve galera! Vou trazer um conteúdo diferente aqui hoje. Vamos fazer uma análise dos álbuns da banda Fresno. Vamos ranquear aqui a discografia do pior ao melhor, fazer um tier list aqui de todos os álbuns, sem colocar aqui os EPs, os materiais, como o Cemitério das Boas Intenções, como o Eu Sou a Maré Viva, que são obras-primas, já deixando isso bem claro. E também quero ressaltar aqui que eu não sou nenhum especialista, não sou formado em música, não sou músico, sou apenas um ouvinte, um fã, alguém que já foi em 5 shows da banda e acompanhou, de certa forma, nos últimos anos a carreira da banda. Então, queria deixar claro que aqui é uma análise de opinião pessoal, de um viés mais descontraído, então não leve isso de forma muito crítica, tá? Mas deixe sua opinião também. Vamos lá ao que interessa logo. Então vamos começar aqui. Eu elenquei essas categorias, editei elas aqui no site, mas se vocês quiserem colocar de outra forma, também podem mudar lá. Então, esquecível por enquanto eu não vou colocar nada, porque eu acho que todos os álbuns da banda têm alguma relevância, então para mim eu vou deixar em branco por enquanto, mas já vamos começar do que eu acho que seja o álbum menos melhor da banda, tá? Que eu, na minha opinião, é o álbum Vou Ter Que Me Virar. Para mim é o álbum assim que tem menos músicas interessantes, é um álbum que acho que com o passar do tempo ele talvez se torne um pouco esquecível aí, apesar de ter sido lançado num momento de pandemia, um momento que todo mundo estava ali tenso em casa, a turnê também foi bem legal, mas eu vou colocar ele porque acho que é um álbum que, comparado aos outros, ele é um pouco mais fraquinho, ele tem poucas músicas de destaque, que ainda tem músicas que tem espaço no show, mas nem todas sem destaque. Para mim, o grande destaque desse álbum é Casa Assombrada. Inclusive, uma das minhas músicas favoritas é Casa Assombrada, e é, na minha opinião, uma das melhores músicas que a banda já fez. Mesmo assim, acho que não é suficiente ainda para colocar esse álbum em um lugar maior. Não acho que ele tem algo muito especial. Também acho um pouco distante da sonoridade da banda. Ele tem um som mais moderno ali comparado com os outros, mais eletrônico também, algumas parcerias dentro do álbum. Mas então eu vou colocar esse álbum aqui como o meu menos favorito da banda. Apesar de, como falei, ter alguns bons momentos. Outras músicas também soam muito boas ao vivo. Odeiam Gente Como Nós, né, que também é uma música sensacional, mas ainda assim não é suficiente, tá? Aí o segundo álbum, um álbum que provavelmente os fãs amam e vão ficar malucos comigo, que eu não gosto muito particularmente, não me pegou, que é o Sua Alegria Foi Cancelada. Sua Alegria Foi Cancelada também é um álbum que não me chama atenção de jeito nenhum, a sonoridade bem diferente. Eu reouvi esse álbum hoje, escutei novamente para poder justamente fazer o vídeo, porque é um álbum que muita gente gosta, né? E eu ouvi pouco, não bateu muito o som e continuo não gostando muito, apesar que dessa vez eu gostei mais, tá? Acho que tem bons destaques ali em We'll Fight Together, em Natureza Caos, que é uma música ao vivo que fica excelente, mas mesmo assim não é suficiente, na minha opinião, para colocar esse álbum entre os melhores da banda. Muitos fãs adoram, podem ficar loucos comigo, mas não acho que esse álbum está entre os melhores. Acho ele bem irregular, inclusive, e ele é o álbum menos Fresno, talvez, da banda Fresno. Uma sonoridade ali eletrônica, flertando um pouco com progressivo, umas músicas que me lembram Muse ali em algum momento. Não é um dos meus favoritos. Também não escuto muito ele, tá? Aí o terceiro aqui, do menos melhor pro melhor, né? Do pior ao melhor, eu vou colocar o Eu Nunca Fui Embora, tá? E isso aqui pode envelhecer diferente, porque o Eu Nunca Fui Embora pode com o tempo ficar melhor. Eu acho que ele já é um bom disco, e ele já entra aqui na categoria dos discos que eu gosto, tá? Esse é o primeiro disco aqui que eu gosto da banda, dentre esses aqui, tá? Então, é um disco que eu tenho bastante carinho, que quando saiu a primeira parte eu adorei a primeira parte, achei sensacional, ali tava toda a expectativa, aquele marketing que a banda sempre usa, mas a segunda parte eu já achei que foi bem abaixo, apesar de algumas participações boas. Eu achei que a segunda parte não segurou o rojão aí que a primeira parte trouxe, já com músicas muito explosivas, né? Quando o Pesadelo Acabar, a música com a Pablo, Eu Te Amo, Eu Te Odeio, né? Que também é uma música muito boa. Acho que a segunda parte não colou muito, tá? Caiu um pouco aí o nível, mas ainda assim acho um bom disco, tá? Um disco que ao vivo fica muito melhor, principalmente Eu Nunca Fui Embora, que foi a primeira música lançada, né? Até como single. Foi uma música que ao vivo soou bem demais ali nos shows que a banda fez em estádio.
Então é um disco bom, tá? Só não acho que tá ali entre os melhores da banda. Já é um disco que eu gosto, é o primeiro aqui que eu gosto dentre esses que eu coloquei. Depois do Eu Nunca Fui Embora, eu vou colocar o Quarto dos Livros. Quarto dos Livros, até posso pensar em inverter aqui, que é o primeiro disco da banda, o disco de estreia. É um disco mais cru, ele tem uma sonoridade ali bem ainda fresca, a banda ainda estava se encontrando, né? Então eu acho que é um disco que tecnicamente deixa um pouco a desejar, mas é um disco que traz muita nostalgia, né? Traz ali bons momentos até de hardcore, ali um som um pouco mais pesado, mais cru ali, como falei. Eu gosto bastante desse disco, mas entendo que ele tem seus problemas, ele não envelheceu tão bem a sonoridade dele, tanto que a banda veio fazer versões mais recentes, bem diferentes, né? Como Stonehenge, como Teu Semblante, que vieram depois a integrar outro álbum, né, o Ciano. Então acho que esse disco, ele tá ali não tá entre os melhores da banda, né? Apesar de guardar muita nostalgia, tem ali para mim a melhor música da banda, que é Stonehenge, né? E também tem outras músicas boas, próprio Teu Semblante, que abre bem o disco, Se Algum Dia Eu Acordar, né, que também é outra música muito boa, mas ainda assim acho que ele tá aí nesse escalão, tá? Poderia até inverter quando Eu Nunca Fui Embora, talvez eu faça isso no meio do vídeo, mas vamos seguir aqui. Depois eu já acho que o nível começa a subir, tá? O nível dos discos aqui já dá um pulo para cima, a banda cresce bastante em sonoridade, e é uma difícil escolha aqui, tá? Tô fazendo isso agora em tempo real. Eu vou colocar aqui, tem o Redenção, tem o Infinito, Revanche. Tá, e eu vou colocar aqui, por incrível que pareça, eu vou trazer já o Redenção, tá? Muito bom. Esse é um clássico, né? Um dos álbuns mais populares aí da cena emo nacional. É o álbum que mais estourou da banda. Tem aí o grande sucesso Desde Quando Você Se Foi e outras várias também que marcaram época. Mas tecnicamente, assim, falando, a própria banda não gosta muito desse disco, de tocar o disco, porque ele se tornou mais comercial, foi pro lado pop. Então é um disco que a banda não curte muito, eu gosto bastante, traz ali muita nostalgia pra mim, mas ainda acho que tem discos melhores. Ele é um disco muito bom, como falei, a própria Redenção, faixa título, é uma ótima música, tem ali outras músicas muito boas, mas eu vou colocar esse disco aqui, tá? Sei que muita gente tem um carinho muito grande, né? Polo, que é outra música excelente, que foi deixado um pouco de lado nos shows, mas vou colocar esse disco aqui, arriscando aqui ser um pouco polêmico, né? Deixar ele tão abaixo. Vamos deixar o Redenção aqui. Logo depois do Redenção, eu vou colocar o Infinito, tá? Eu acho que o Redenção e o Infinito, eles são meio lado a lado ali, pau a pau. Pode ser uma escolha por gosto. Eu prefiro um pouco o Infinito por causa de Diga Parte 2. Acho que Diga Parte 2 é das melhores músicas da Fresno e é um hino, né? Então acho que essa música pesa muito para esse álbum ser excelente, mas o começo já é forte, né? Homem ao Mar, uma pedrada, e outras músicas, Seis, que é uma música que eu também adoro desse álbum, e próprio Infinito, né? Que ao vivo fica muito bem, apesar da banda estar tocando um pouco mais leve ela ao vivo, é uma excelente música. Mas vou colocar o Infinito aqui na frente de Redenção, poderia inverter, não sei, mas vou deixar ele aqui na frente, porque eu particularmente gosto mais desse disco, tá? Gosto bastante dele, eu acho um disco excelente, quase que do começo ao fim, tem poucos momentos ali que abaixam um pouco o ritmo, letras muito fortes, tá? Nesse álbum, letras assim, do mais alto nível da Fresno. Aí a gente já começa a entrar numa categoria que eu acho que são os melhores, tá? Pra mim, opinião pessoal, a gente entra nos melhores aqui. Tem que separar eles, né, em escalões aqui. Para mim, esses dois estão nesse escalão. Mas aqui a gente tem Revanche, tem o Rio, a Cidade, a Árvore, tem o Ciano e tem a Sinfonia de Tudo Que Há. Para mim, o quarto melhor disco aqui na ordem, né, é a Sinfonia de Tudo Que Há. E eu já coloco ele como excelente, tá? Esse disco aqui, por mais que ele também não tenha muito a ver, não tenha nada a ver, né, com o resto da sonoridade da banda, ele é um álbum à parte ali. Esse álbum é poético, assim, letras incríveis, um instrumental também muito marcante, que a banda talvez não tenha conseguido repetir isso ao longo da carreira. É um álbum único, um álbum essencial aí para conhecer a banda, que muita gente que, eu não gosto da sonoridade de Fresno, mas aí vai ouvir esse álbum, vai ver uma coisa totalmente diferente. Então esse álbum para mim é fantástico
ele tem ali uma seleção de músicas muito boa também, tem uma sonoridade que segue ali o mesmo caminho, mas um instrumental pesado e letras um pouco mais filosóficas de certa forma, também emocionais. Em alguns momentos soa até um pouco como gospel, né? Algumas músicas. A própria Sinfonia de Tudo Que Há, que para mim é a minha música favorita do álbum, a faixa título, e também uma música sensacional, né? O Ar também é uma letra incrível. Axis Mundi também, um instrumental pesado. Então tem músicas ali sensacionais. Para mim, tá entre os melhores álbuns da banda e subestimado, né? Que infelizmente não é tocado pela banda esse álbum, mesmo os fãs pedindo muito. Então, quem sabe, alguma turnê, algum momento ele volte aí entrar em alta. Aqui a gente entra no top 3, tá? Pra mim, o top 3 dos álbuns da banda. E aí já é uma escolha pessoal que eu vou colocar aqui entre os 3 melhores, mas vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, porque pra mim esses 3 são praticamente do mesmo nível. Aliás, pra mim tem um que tá acima, tá? Mas o segundo e o terceiro aqui pra mim estão no mesmo nível. E eu vou colocar em terceiro lugar aqui o Revanche, tá? O Revanche em terceiro. Poderia ser o Sinfonia, mas vamos colocar o Revanche em terceiro, porque pra mim o Revanche é talvez o álbum que tem uma sonoridade mais refinada ali da banda. Ele tem peso, mas também ele tem melodias que ficam ali no meio termo, que explodem, começam leve, explodem, melodias que são bem comerciais, chiclete assim pra galera cantar, como Eu Sei, né? Como Deixa o Tempo, que é uma baladinha muito bonita. Então é um álbum que tem grandes momentos mais românticos, mais emotivos, como Deixa o Tempo, como Porto Alegre, né, que é uma das melhores baladas da banda, e momentos de explosão, né, com Revanche, que já abre com o pé na porta. Revanche, uma das músicas mais pesadas da banda, que é motivo de abrir roda, mas hoje a banda não tem muito tocado ela, né, mas ainda assim é uma das melhores músicas e mais pesadas da banda. Fora essas, também tem um álbum muito bom, uma seleção também de músicas muito boa, né, nesse álbum. É um álbum que eu adoro, eu ouço direto. Dilude também, que eu abro roda querendo ouvir essa música. Então, assim, é um álbum sensacional, tá? Dos meus favoritos, para mim um álbum que soa muito pesado, muito forte. Gosto muito dele, tá? Entre meus favoritos. E agora vamos chegando aqui nos 2 últimos. Então, o segundo lugar ou o primeiro, né? Vamos falar do segundo lugar. Que aí fica a critério de vocês, que eu também sou apaixonado por esses 2 álbuns, mas pra mim o segundo melhor álbum da banda é o Rio, a Cidade e a Árvore, tá? Eu não vou colocar ele em obra-prima ainda, vou colocar ele como excelente, mas poderia colocar como obra-prima também o Rio, a Cidade e a Árvore. E pra mim esse álbum aqui ele é o álbum de hardcore da Fresno, né? O álbum de hardcore melódico, é o segundo álbum da banda e é o álbum que pra mim a banda meio que quase atingiu o ápice ali sonoro, no sentido de, fez um primeiro disco mais cru e o segundo disco ainda teve o peso do primeiro disco, até mais, mas refinou ali as melodias, né? Tem ali músicas muito mais bem trabalhadas, começou a trazer um pouco do lado mais emotivo nas letras pra banda, mesmo com músicas pesadas, tá? Isso que é sensacional. Tem Onde Está, que é uma música que tem um instrumental pesado, mas que tem uma melodia totalmente emotiva. E isso é sensacional nesse álbum. E assim, esse álbum do início ao fim não tem música ruim. Logo no começo, com perguntas, seguindo aí com Onde Está, Verdades que Tanto Guardei, qualquer música que você escolher esse álbum é um álbum para tocar aí tudo, porque é um álbum sensacional, tá? Pra mim, quase que uma obra-prima do emo nacional, do hardcore melódico nacional, de certa forma. Tá? É o único álbum que eu conseguiria encaixar como um álbum de hardcore melódico da banda. E pra mim é um dos meus favoritos. Eu ouço ele direto, eu queria ouvir mais ele em show, né? Tem poucas músicas que tem espaço nos shows aqui, e uma delas é Onde Está, mas poderia ter aí impossibilidades, né? Que no passado já rolou mais, mas hoje em dia é difícil da banda tocar as músicas desse álbum. E pra mim, o melhor álbum da banda, né? E aí critiquem se quiser criticar, mas pra mim esse aqui é unânime, é uma obra-prima. Ele é o melhor álbum da banda e talvez o melhor álbum do emo nacional. Eu acho que esse álbum aqui é uma obra-prima do emo nacional. Ele tem uma discografia, tem uma lista de músicas
perfeita, do início ao fim. As 5 primeiras músicas, para mim, já batem qualquer outro álbum da Fresno. Não tem, acho que, nem comparação. Começar o álbum com o melhor início, que é A Resposta, uma porrada já logo de cara, seguindo com outras músicas extremamente fortes, Absolutamente Nada, Cada Poça Dessa Rua Tem um Pouco de Minhas Lágrimas, assim, é incrível. A seleção desse álbum é praticamente hit atrás de hit, quebra as correntes, né, que até hoje é a abertura da banda nos shows, eles tocam todos os shows e ela fica muito melhor ao vivo. Então, assim, esse álbum é uma obra-prima. Esse álbum, pra mim, ele tem as melhores músicas da banda. E aí, dentre as melhores músicas, eu coloco aqui uma das minhas favoritas, que é Absolutamente Nada. Eu acho essa música incrível. A própria Cada Poça ao vivo é sensacional. Então, esse álbum, pra mim, ele coloca a banda em outro patamar. Ele é um dos melhores álbuns da cena emo nacional. Acho que junto com aquele primeiro do Hey Teen, né? É um dos álbuns mais marcantes aí, é uma coletânea de hits, praticamente. Então eu vou colocar aqui o Ciano como o primeiro, o melhor álbum da banda. Mas é isso, cada um faz do jeito que quiser, né? Cada um vai ter sua opinião. Acho que você é um pouco criticado por Sua Alegria Foi Cancelada, ou não colocar a Sinfonia como obra-prima, o Redenção aqui embaixo. Mas acho que eu vou manter assim a minha lista. Talvez inverter aqui o Eu Nunca Fui Embora com o Quarto dos Livros. Acho que é uma coisa justa a se fazer, né? Até pela qualidade musical. Tem também muitas participações boas nesse último álbum. Mas no geral acho que é isso, tá? Acho que são essas as minhas escolhas. Pra mim ficou assim. Esses 4 aqui que eu não coloquei, até poderia, mas o foco aqui são os álbuns, tá? Pra mim são todos obras-primas. O Eu Sou a Maré Viva é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi no rock nacional e subestimado demais, né? O pessoal conhece só o Maré Viva, mas tem aqui Manifesto, tem A Prova de Balas, que é incrível, uma música incrível. Pra mim estaria na obra-prima também. O Cemitério também, o trabalho mais pesado que a Fresno já gravou aqui também. Enfim, pra mim são incríveis também esses EPs, esses outros trabalhos que a banda gravou. Mas vamos deixar aqui só os álbuns pra fechar. E foi essa a minha lista aqui. E aí, você concorda, discorda? Você curte também a Fresno, conhece? Eu sou um grande fã, um fã novo, tá? Conheci a banda tem aí poucos anos, 3 anos mais ou menos. Mas desde então já fui em 5 shows e curtindo cada vez mais a discografia. Deixa aí o comentário de vocês, qual que é a ordem de vocês? Vocês concordam, discordam? Se quiser criticar aqui, pode criticar, mas façam aí com honestidade também o tier list de vocês. Valeu, galera. Abraço.